Oi, bebês. Oi, Livinha. Fala, Leozão. Tudo certo, gente? Oi, Bá. Bom dia, Aya, Samir, Dado, Ju. Tem um cachorrinho latindo aí, galera? Tudo beleza, gente? Tudo certo? Tudo certo. Deixa eu tomar um café. Uma água com café. Mandei mensagens, minha vida. Oi, Poli. Vamos trabalhar um pouquinho, gente? Deixa eu ver se tá todo mundo. Tá quase todo mundo aqui, né? Tem gente para chegar. Admitir, Maju, Marcelo, Maria. Meu povo de Deus. E esse novo normal, gente? Esse novo normal que não acaba, meu pai. Quero ir no shopping. Não posso ir no shopping. Você sabe por que eu não posso ir no shopping? Porque minhas filhas não podem. Ai, meu Deus do céu. Não pode entrar em lugar nenhum. Não pode entrar no restaurante. Não pode entrar no shopping. Não pode entrar em lugar nenhum, velho. Preciso comprar um presente pra minha mulher. Tô desesperado. É sábado. Sábado. Eu vou comprar para ela. Não comprei pela internet. Se eu comprar pela internet, vai chegar o aniversário dela do ano que vem. Do jeito que estão as coisas. Vou ter que ir escondido. Ela quer um sapato. Posso falar baixo? Quer um sapato. Quer um sapato. Oi, Márcia, bom dia. Ai, gente. Vamos trabalhar. Preciso mostrar um negócio aqui para vocês. Mas não para de chegar gente, meu. Chega gente. Chegou. Acho que pronto. Dá uma olhada aqui comigo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, Gabi, esse aqui é o problema. Comprar pela internet, sábado não chega. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu vou ligar a câmera aqui, tá? Pode ligar, eu deixo. Dá aula. Tô numa reunião. Tranquila. Oi, Cami. Fala para ela vir pro colégio. Compra aqui. É verdade. É verdade. Boa ideia. Eu vou fazer isso mesmo. Ai, faz dura comprar sapato, né, velho? Queria comprar outra coisa. Ó, o Brito. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui no nosso... Eu fiz um replanejamento pra gente, tá? Por causa da pandemia, né? Nós vamos estudar um pouco mais do que o previsto, né? Nós vamos chegar até o final de dezembro. Inclusive, a última aula na última aula eu vou trazer o peru de Natal para todos nós comermos. Esse é o que pago. Pode deixar que eu pago, tá? Peruzinho de Natal. Beleza? Vocês fazem a farofa e a gente faz a ceia virtual. Beleza? Ó. Vamos fazer aqui, deixa eu fechar aqui. Hoje é dia... eu coloco 13 e 14 porque no segundo ano eu tenho uma aula quinta e outra sexta, né? Se a gente voltar para o presencial, é 13 e 14, tá? Beleza? Então tá. É como se fosse o presencial. Beleza? Nós estamos aqui, na Europa no século XIX, mas na verdade eu vou terminar a França ainda hoje, vou entrar na Europa no século XIX, a semana que vem eu continuarei na Europa no século XIX, sem correria, tá? Sem loucura, sem pressa, de maneira bem cadenciada, bem devagarzinho, tá? Para vocês não perderem nenhum lance. A formação dos Estados Unidos em setembro, tá? Beleza? Vamos desligar o áudio, pessoal. A formação dos
Deixa eu ver o negócio. Preciso agir agora. Tem alguém com o áudio ligado aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não. Ué, quem será? É meu problema que tava rolando? Meus amores, espera aí um pouquinho, tá? Oi, Maju. Não tinha visto você chegar? Tudo certo? Beleza? Gente, sabe o que eu tava confundindo? Tá chegando o Zap, tá chegando o WhatsApp pra mim, eu tava achando que ela estava chegando mensagem aqui. Ai, que burro. Aí, ó, deixa eu só ver o negócio aqui. Deixa eu fechar. Aqui, tá vendo, ó? Estados Unidos, formação e territorial. Então, em setembro, Estados Unidos. Depois, ó, depois do dia 18 de setembro para frente, perceba que nós vamos dar um belo rolê até na história do Brasil, até a República Brasileira, correto? Então, ó, até o mês que vem, até dia 10 de setembro, é a história geral. Aí depois, de setembro a dezembro, é a história do Brasil, cara. E a semana que vem eu vou mostrar um gráfico para você, tá? Se eu conseguir achar esse gráfico, né? Eu vou mostrar um gráfico para você da quantidade de questões que caem de Brasil e a quantidade de questões que caem de geral no PAS, para vocês traçarem suas estratégias e tal. Beleza? Tranquilo? Ah, Anju, foi você. Tudo bem, tranquila. Tá perdoada, você tá perdoada. Então tá bom. Vamos trabalhar um pouquinho então, meus amores. Eu tô com fome, não tomei café da manhã. A Lívia deve estar comendo aquelas coisas dela lá, aquelas farinhas e tal. Olha lá. Coisa light demais. Ai, gente, vamos trabalhar. Tô com saudade de vocês. É chato isso aqui toda hora só na internet. Queria estar aí com vocês, batendo ideia, trocando umas ideias e tal. Mas fazer o quê, né? A vida, né? É o novo normal, né? O novo normal é você não poder comprar presente da sua mulher. Então, isso é o novo normal. No normal não tem no shopping. Grande coisa esse novo normal. Ó, vamos lá. Não poder ir no H2 tomar um shopping com a minha família. Ó, vamos lá. Terceira República Francesa. Nós vimos lá na semana passada. Gente, isso aqui é uma loucura, né? Porque a França acabou com a vida de todos os historiadores do futuro, né? No século XIX. Os franceses falaram assim: vamos acabar com os historiadores, vamos infernizar a vida deles, né? E o que aconteceu? O Segundo Império Napoleônico ele foi imposto por meio de uma ação do Napoleão III, né, do sobrinho de Napoleão, o Luís Bonaparte, no momento em que ele tinha sido eleito pela República Francesa presidente da França, tá? Então ele tinha sido eleito, ó, tá vendo? Ele tinha sido eleito, uma nova assembleia estabeleceu a República Francesa, tudo certinho, tudo nos conformes, até que ele vai criar toda uma situação em que ele vai reeditar a história do seu próprio tio. Tá? Então, ele vai organizar e centralizar o poder, ele vai virar um imperador e o Segundo Império Napoleônico será imposto. E ele vai seguir a mesma trajetória do tio. Né? Ele marginaliza o executivo, o legislativo, ou seja, não tem parlamento, ele sufoca a oposição. Tá? Só que, ao mesmo tempo, ó, essas medidas vão dar a ele uma sobrevida. Por quê? Essa medida aqui, ó, porque ele vai aumentar o número de fábricas na França e ele agrada com essa medida tanto a quem trabalha nas fábricas, o proletariado, quanto aqueles que são donos das fábricas, a burguesia. Então, ele vai, de certa forma, ele vai agradar aí dois segmentos importantes da sociedade francesa, né? Ele faz o que o tio dele fez, ele adota uma política externa, tá? Bastante agressiva, inclusive, beleza? Conquistando territórios, defendendo os interesses nacionalistas, por exemplo, estabelecendo protecionismo econômico e tal, né? Coisas de uma nação nacionalista e expansionista, como foi Napoleão no passado, tá? Beleza? Outra coisa importante, ele vai se envolver em guerras, né? No caso, essa guerra contra a Rússia na Crimeia, ele vai apoiar
a unificação da Itália, porque historicamente há uma relação mais próxima da França com a Itália e mais distante da França com a Inglaterra ou a Rússia. Então, ele estabelece ali os seus apoios e as nações que serão suas inimigas. Isso não é uma coisa muito importante, não. A gente não precisa entrar em detalhes nessa política externa dele, porque ela é controversa. Alguns, por exemplo, por que ela é controversa? Ele apoia a unificação da Itália, mas ele é contra a unificação da Alemanha, entende? Então, ele não é um imperador coerente com a sua política expansionista, como foi Napoleão I. Tá? Por exemplo, o que Napoleão I fez? Ele foi muito bem organizado. O primeiro Napoleão, o que ele fez? Ele falou assim, a Europa está bloqueada, tá? Para o comércio britânico. Qualquer nação que desrespeitar o bloqueio, eu vou invadir. Agora, você não vê isso com o Napoleão III. Por quê? Por quê? Porque ele não tem a mesma autoridade. Ninguém teme Napoleão III como se temia o Napoleão I. Então, por isso que em alguns países ele vai ter que invadir, outros países ele vai ter que se aliar, porque a política externa dele não é bem sucedida, tá? Beleza? E aí ele vai acabar, para ele vai ser o fim da linha, a derrota que ele sofre para a Prússia no final do século XIX, né? Tentando impedir a unificação alemã. Ele se envolve numa guerra contra a Prússia, o principal estado alemão, e acaba sendo derrotado. Tá? Então, ele vai ser derrotado, e essa derrota, inclusive, significa duas coisas, né? Que ele vai cair, que ele vai sair do poder, e que a Alemanha agora é um estado unificado. Então, olha que cenário que eu estou desenhando para vocês. Eu vou escrever aqui embaixo da Batalha de Sedan, ou derrota da Batalha de Sedan, que sela, marca. Essa batalha marca a queda de Napoleão III. Essa batalha não só marca a queda de Napoleão III, como encerra essa onda de agitação, principalmente na Europa, promovida por ele. Tá? Então, se você pegar e escrever aí embaixo, eu quero que você anote aí que agora a Europa ela tem outras nações, além das que nós já conhecemos, que são nações poderosas. As duas nações poderosas tradicionais são elas, Inglaterra e, apesar dos pesares, a França. A França tem muito peso, tá? A França tem peso pela sua história. Então, Inglaterra e França são nações tradicionais. Tá? Agora, a Europa ainda tem uma Rússia absolutista, olha isso, a Rússia é absolutista, o absolutismo da Rússia vai acabar só no ano que vem, né? No terceirão, a gente não vai ver isso agora. Tá? A Rússia é um país absolutista, czarista, que só vai passar por mudanças políticas lá no século XX. Tá? Então, Inglaterra, França e Rússia. E agora ainda nós temos duas novas nações que são novas potências. Quais são essas duas novas nações? A Itália e a Alemanha, que se unificaram, que são estados unificados. Rafa, mas nós não vimos a unificação da Itália e da Alemanha. Não, nós vamos ver ainda, tá? Beleza? Nós vamos ver lá embaixo, Pode ver aqui comigo, Tá vendo? Então, vamos ver detalhes dessas unificações, A unificação da Alemanha. Você já tem isso aí, né? Claro. E a unificação da Itália, beleza? Então, a gente vai ver detalhes disso daqui a pouquinho, tá? Segura a onda aí. Beleza? Então, o que eu quero? Por que eu estou desenhando esse cenário para você antes? Inglaterra, França, Rússia, Itália e Alemanha. O que eu fiz aí? Eu estou desenhando para você um cenário da Primeira Guerra Mundial. Não é? Inglaterra e França lutaram contra Itália e Alemanha. Não foi assim? Potências consolidadas lutaram contra potências emergentes. Por isso que nesse capítulo, nesse quadro europeu aí geral, eu quis mostrar para vocês que existe uma movimentação, né, dentro da Europa que vai culminar
no surgimento de nações poderosas, nações desenvolvidas, tá? Que vão disputar a economia mundial, que vão disputar o mercado consumidor e vão, claro, se envolver mais tarde numa guerra que vai ter proporções bastante graves, que foi a Primeira Grande Guerra Mundial, com mais ou menos aí 10 milhões de mortos. Beleza? Nada comparado à Segunda Guerra Mundial, mas, né? 10 milhões de mortos são 10 milhões de mortos. São 20 Londrinas, como a cidade que eu moro, pra ter uma ideia. Bom, aí com a queda de Napoleão, a gente vai para o final, que é a Terceira República Francesa, tá? Primeira República foi na Revolução Francesa, a Segunda República foi aquela que o Napoleão primeiro foi eleito presidente, e agora a Terceira República é essa. A Segunda República foi interrompida pelo Segundo Império Napoleônico, não foi? Beleza? Tá? Ó, República Francesa, Revolução Francesa. Tá? Segunda República Francesa vem com a eleição do Napoleão. O próprio Napoleão joga tudo isso fora, não foi? E aí nós temos o quê? Nós temos a Terceira República, agora com... A Ana está chegando aqui, deixa eu deixar ela entrar. Agora com o presidente Adolf Thiers. O Adolf Thiers, ele vai governar a França agora nessa Terceira República. Agora vai até o final, tá? Agora não muda nada, a França vai assim, vai seguir assim até o século XX, até a guerra. Beleza? Só não esqueça do Tratado de Frankfurt, assinado com a Alemanha. Na verdade, a França não foi lá e assinou porque quis. A Alemanha falou assim, você vai assinar agora porque eu estou mandando, né? Porque a Alemanha venceu a França na guerra. E esse Tratado de Frankfurt deixou os franceses muito, mas muito chateados. Por quê? Porque eles perderam 2 territórios que são fundamentais para a produção industrial, tá? Que são os territórios da Alsácia e da Lorena. Esses 2 territórios, os territórios da Alsácia e da Lorena, eles são ricos em matéria-prima. Para quem tem pretensões industriais, perder esse território, ele é uma perda muito considerável. Tá? E isso, eu quero que você anote aí. Ao perder a Alsácia e a Lorena no Tratado de Frankfurt, essa derrota, esse tratado estimulará um sentimento de revanche e de nacionalismo entre os franceses, porque os franceses não vão aceitar essa derrota. Então, o que nós temos? Um revanchismo e um nacionalismo evidenciados por esse tratado, provocados por esse tratado. A consequência desse tratado é um sentimento de revolta, é um desejo de revanche, é um sentimento nacionalista. Então, a perda da Alsácia e a Lorena, eu costumo dizer para vocês que a derrota da França para a Alemanha e a assinatura do Tratado de Frankfurt, eu considero o Tratado de Frankfurt o pontapé inicial para a Primeira Guerra Mundial. Porque esse revanchismo francês vai estimular a França a lutar contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E não esqueça de um detalhe. Logo depois que terminou a guerra, a Primeira Guerra Mundial, quando ela termina, a Alemanha foi derrotada pelos franceses, obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. E o que estava lá no primeiro parágrafo do Tratado de Versalhes? A devolução do território da Alsácia e da Lorena para os franceses. Os franceses nunca aceitaram essa derrota e, por conta disso, vão se envolver mais uma vez. Vão tentar se envolver mais tarde no conflito. Essa República de Thiers, do primeiro presidente, depois, os outros presidentes vão governar a França e levar a França aí ao desenvolvimento econômico, sim, vão fazer da França uma potência econômica logo depois da Inglaterra, isso aí você já sabe, não tem segredo para ninguém. Até hoje a França é uma das maiores potências da Europa, naquele ranking europeu. Ontem eu vi uma matéria sobre economia europeia assustadora, hein, gente? Não sei se vocês estão lendo sobre isso, mas depois eu recomendo que vocês façam alguma leitura sobre isso. PIB, por exemplo, da
do Reino Unido, da Inglaterra, vai reduzir em 20%. Tá? Isso pode até fazer com que a Inglaterra deixe de ser a segunda economia europeia e perca, né, alguns postos aí em virtude da pandemia. Pra você ter uma ideia, o governo britânico está estimulando as pessoas, quando voltar, as pessoas a pelo menos conseguirem jantar ou almoçar fora de casa para estimular o comércio. Pra você ter uma ideia. Olha o nível que está. Bom, enfim, depois a gente fala sobre isso. Aí, só que tem uma coisa, uma coisa importante. A França é uma república. O presidente é o Adolphe Thiers. Só que Paris, as coisas ainda não terminaram. A cidade de Paris. A cidade de Paris, certo? Beleza? Por quê? Porque aproveitando aquela agitação do final da era napoleônica III, depois do final desse império napoleônico III, assim, o caos estava instalado na França e, sobretudo, em Paris. Sabe? É uma derrota numa guerra, o inferno estava um caos, o desmando era muito grande, ninguém sabia quem mandava na França até o Thiers começar a governar o país. E aí é nesse momento que os trabalhadores da cidade de Paris, que é a cidade industrial francesa, esses caras, a classe operária, né, os integrantes do movimento socialista, esses caras eles vão tomar o controle das fábricas francesas e vão instalar um governo paralelo na cidade de Paris, o qual eles vão chamar de Comuna de Paris. A cidade de Paris vai ser tomada, a cidade será controlada pelos operários, pela classe trabalhadora, orientados, é claro, por todo o movimento sindical, por todo o movimento socialista. Esses caras vão governar o país, a capital da França, por 72 dias. Tá? Por 72 dias, a Paris será uma cidade governada por socialistas. A cidade de Paris. Eu não estou falando da França, estou falando da cidade de Paris. Por isso, a cidade de Paris, durante 72 dias, no ano de 1871, foi governado por comunistas. Tanto que nós chamamos esse governo de Paris de a Comuna de Paris. Não tem grande importância isso do ponto de vista prático, mas do ponto de vista histórico tem, porque foi o primeiro governo comunista da história. Tá? O primeiro governo comunista da história. Ele durou 72 dias, não mais do que isso. 72 dias. Mas foi o primeiro governo comunista da história. Porque, às vezes, é natural que você pense que o primeiro governo comunista da história não foi na União Soviética, não foi a Revolução Russa. Eu considero que sim. Porque se você pensar 72 dias, é muito pouco para você considerar que isso foi um governo. Talvez tenha sido uma primeira experiência comunista. Eu, inclusive, vejo alguns exercícios tratarem dessa forma, que eu acho que é a forma correta. A primeira experiência comunista da história aconteceu em Paris, em 1871, quando a classe trabalhadora tomou o controle das fábricas da cidade governou a cidade por um tempo, aí, por pouco mais de 2 meses. Oi, Maju, pode falar. Liga o áudio. Rafa, qual é o ano do Manifesto Comunista? 1848. Tá? Beleza? É nóis? Então tá. Então, 72 dias. 72 dias. O que eles fizeram, Rafa, nesses 72 dias? Estabeleceram o sufrágio universal. Tá? Tá comendo aí, Poli? Falei que tô com fome, meu. Vai comer. É manga? Que isso? É manga? Não? É fruta, né? Fruta. Light, hein? Light. Eu torresmo aqui, eu vou comer. Tô zoando. Então... Ai. Vocês comem demais. Ó, então, sufrágio universal, expansão do direito de voto, tá? Uma coisa interessante aqui, igualdade de direitos entre homens e mulheres, então, supressão daquela desigualdade de gênero lá, né, que a gente sabe é um problema até hoje no mundo todo. Eles vão acabar com o trabalho noturno, isso era um problema porque
na indústria europeia, as pessoas trabalhavam, chegavam a trabalhar 16 horas por dia, tá bom? Então, isso é uma medida importante, tá? Eles suspenderem o trabalho noturno, e os operários passarão ao controle das fábricas. Por isso que a gente nota nisso aqui, ó, uma forte influência do socialismo marxista. Tá? Marxismo, né? Marxismo. Eu estou tentando digitar aqui, porque minhas filhas me deram um monte de presentinho, um monte de trabalhinho, eu coloquei em cima do teclado. E se eu tirar, elas vão ficar bravas. Marxismo. Então, eu estou tendo que me desviar dos papéis em cima do teclado. Tá? Então, é isso. É isso. Eu preciso que você entenda o seguinte, gente. Né? Isso não tem tanta importância prática, como eu falei para vocês. Ela é simbólica. A Comuna de Paris é simbólica, tá? Não tem muita coisa para dizer além do que isso que eu disse para vocês, porque eu estou falando, em termos de história, 72 dias se você pensar no tempo histórico, isso é o equivalente a 1/100º de tempo, entende? Isso não é nada, né? Por quê? Porque a cidade de Paris será retomada, né? O controle de Paris será retomado pelas tropas francesas, apoiadas, inclusive, pelas nações que não são favoráveis ao comunismo, ao socialismo. 72 dias depois, a capital da França será recuperada e passará a compor a República Francesa com as demais cidades. Só não esqueça de colocar aí, né, que a Comuna de Paris foi criada na cidade de Paris e tinha um propósito de expandir e estender essa experiência a outras cidades francesas. Então, a ideia era essa. E o que é mais um elemento, né? Mais um elemento que explica aí a influência marxista. Porque, de acordo com o manifesto citado pela Maria Júlia agora há pouco, o resumo do manifesto é proletário do mundo univos. Né? A ideia de expansão daquela ideologia, daquela proposta. Então, a ideia dos caras era fazer com que Paris se transformasse num exemplo socialista e esse exemplo fosse expandindo para as demais cidades francesas e, quem sabe, né, outras cidades europeias. Então, a partir de Paris, iniciar-se-ia um processo de expansão socialista. É nós, tranquilo? Colapso em 3 meses, como eu disse para vocês, menos de 3 meses, né? 72 dias são 2 meses e pouco, 2 meses e 12 dias. E assim, forte repressão, como eu disse, a cidade de Paris foi recuperada e voltou a fazer parte da chamada República Francesa, que vai levar a França no século XX e colocar a França na Primeira Grande Guerra Mundial. Beleza? Vamos tomar uma aguinha aqui rapidinho para a gente entrar na Europa. Agora, uma visão geral da Europa, tá? Não é uma visão específica da França. Quero que a gente vai entrar numa visão mais generalizada da Europa, beleza? A gente tem pouquinho tempo só para começar, porque no planejamento tem Europa no século XIX para 2 semanas, né? Então, fica tranquilo. Minha filhinha tá chorando, vocês estão ouvindo ela? Todo neném chora. Por que não, né? Fala, né? Só levanta a mão, quero mamar. Não precisa chorar. Todo mundo sabe que é mamar, né? Europa no século XIX, xoxonhos, vamos nessa. Bom, aí, gente, né? Você sabe, eu costumo dizer, já falei para vocês isso. O século XIX é o século XVIII que não terminou, né? O século XVIII precisava de 200 anos para terminar, porque ele começa com o Iluminismo, né? O século XVIII tem a Revolução Industrial, o século XVIII tem a independência dos Estados Unidos, o século XVIII tem a Revolução Francesa,
E ainda no final do século XVIII, aos 46 do segundo tempo, ainda começa a era napoleônica, né? Então, o século XVIII não terminou. O século XIX é o XVIII que não termina, beleza? É uma coisa assim, que por que eu estou dizendo isso? Porque os efeitos, né? Os efeitos do século XVIII são sentidos no século XIX. Tá? Então, a Europa, no século XIX, assiste ao chamado movimento operário brasileiro. O que é esse movimento operário brasileiro? Movimento operário europeu. Tá? O que é esse movimento operário europeu? É o trabalhador, agora no século XIX, percebe-se como classe social, tá? Enxerga-se como classe social e vai iniciar a sua luta por direitos. Engraçado, né? A gente falar de direitos trabalhistas na Europa no início do século XIX e falar de direitos trabalhistas no Brasil, para você ter uma ideia. Até, isso dá um aulão até, né? Você falar de o movimento operário europeu começa lá a se organizar, né? A partir da Revolução Industrial, tá? Mas no século XIX ele se organiza de maneira mais perceptível, assim, as ideias começam a surgir com mais clareza, né? As propostas começam a surgir com mais clareza e o movimento operário europeu tem um propósito. Qual que é o propósito do movimento operário europeu? O propósito é reduzir os problemas provocados pela Revolução Industrial, garantir direitos que possam fazer com que a vida do trabalhador seja mais justa. Tá? Ou seja, diminuir a desigualdade, por exemplo. O movimento operário, ele questionará o quê? O que o movimento operário questiona? O movimento operário questiona o trabalho infantil. O movimento operário questiona os baixos salários pagos aos trabalhadores. O movimento operário questiona as longas jornadas de trabalho, são extenuantes. O movimento operário questiona a insalubridade, o ambiente de trabalho. Ele é muito hostil, o ambiente de trabalho, ele é muito as condições de vida do trabalhador dentro das fábricas na Inglaterra, principalmente, pois foi lá que começou tudo, né? Eram péssimas. Agora, gente, presta atenção. Você tem que a Revolução Industrial, ela não pode ser vista como algo negativo, tá? A Revolução Industrial foi algo positivo. As coisas, o homem passou a se dedicar mais a um aprimoramento e desenvolvimento tecnológico. A ciência ganhou muito com a Revolução Industrial. Tá? Então, a vida, o homem do século XIX, por exemplo, apesar das dificuldades do século XIX, ele vivia muito melhor do que o homem da Idade Média, por exemplo. Então, as coisas melhoraram muito com o advento da Revolução Industrial. Mas o movimento operário também tem suas razões de existir, porque os trabalhadores dentro das fábricas, eles vão encontrar condições muito adversas, muito ruins de sobrevivência, de trabalho, né? Então, eles vão reclamar de maneira justa em razão das dificuldades que ele enfrenta. Até porque não dá para a gente pensar em que uma revolução do gabarito, né, da Revolução Industrial viesse acompanhada de toda uma legislação trabalhista que protegesse o trabalhador. Não existe revolução que já venha acompanhada com uma adaptação do tempo à sua realidade. Né? Não adianta você pensar que a máquina seria introduzida no processo produtivo e nada mudaria, a vida do trabalhador não mudaria. Claro que vai mudar. Então, é claro que a Revolução Industrial exigirá melhorias nas condições de trabalho, e isso vai acontecer na Inglaterra, principalmente. Os trabalhadores vão se organizar e vão virar um partido político e vão conquistar seu espaço dentro da política britânica, por exemplo. Né? Você tem partidos trabalhadores na Inglaterra no século
no século XIX. Só para você ter uma ideia, um partido trabalhador no Brasil, um partido trabalhista no Brasil acontecerá só 100 anos depois, na era Vargas. Tá? Então, o movimento operário inglês, ele é vanguarda, por quê? Ele é vanguardista, por quê? Porque a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Então, o movimento operário tende a ser primeiro na Inglaterra. Entende? Então, esse movimento operário começa lá. E assim, eu só quero que você inverta aqui, ó, tá? Eu quero que você vá primeiro no ludismo, tá? Para depois ir no cartismo. Eu quero falar do ludismo primeiro. Na ordem, eu não sei por que eu inverti, mas a ordem cronológica é o ludismo vem primeiro, tá? Esse movimento ludista, ele tem esse nome por causa do seu líder, o primeiro cara, né, que lidera esse movimento, é um cara chamado Ned Ludd. Ned Ludd. Daí vem o Ludd de ludismo. O Ned Ludd, ele começa a falar o seguinte, olha, que a situação do homem e do trabalhador, do homem e da mulher, do trabalhador britânico, é ruim por causa do advento das máquinas. Com as máquinas, os postos de trabalho foram roubados e, consequentemente, os trabalhadores na Inglaterra foram alijados dos seus postos de trabalho. Então, a culpa da miséria do operário na Inglaterra é a culpa da máquina. Então, o que pregava o ludismo? A quebra das máquinas. Nós vamos quebrar as máquinas porque são elas as culpadas da nossa miséria, são elas as culpadas dos nossos baixos salários, são elas as culpadas das nossas perdas de trabalho. Então, eles culpam as máquinas pela miséria em que eles estão. E se eles culpam as máquinas, eles vão querer quebrar as máquinas. Tá? O que é isso, gente? Quando você invade uma fábrica e quebra uma máquina, você não está fazendo uma revolução. Tá? Você está quebrando uma máquina. Ou seja, você está cometendo 2 crimes. Você está invadindo uma propriedade e quebrando um bem que não é seu. Então, o movimento ludista é um movimento que defende a quebra das máquinas. Ao invadirem fábricas e quebrar essas máquinas, eles não estão fazendo revolução, porque uma máquina, uma vez quebrada, ela será substituída. O dono da máquina, o burguês, ele vai ter a máquina quebrada, ele vai lá e compra outra. Entende? A máquina não, esse processo é irreversível. Então, o trabalhador, o movimento ludista, ele tem até alunos confundem. Só esse movimento ludista por causa de lúdico, de infantil, né? Talvez, pode ser, porque parece uma coisa de criança, né? Uma coisa bem ingênua. Vamos lá quebrar as máquinas e aí a gente volta a trabalhar. Não, isso não vai. Quebrar as máquinas não vai permitir que voltem as manufaturas. Não, isso não vai acontecer. Mas o movimento ludista é precursor, porque é o primeiro movimento de insatisfação da classe trabalhadora com a Revolução Industrial. Tá? Os trabalhadores sentem que eles estão numa situação de adversidade e vão quebrar as máquinas porque eles acham que isso é revolucionário e isso vai facilitar ou melhorar a sua vida. Quando, na verdade, eles não estão fazendo nada disso. Beleza? Ó, tá faltando 1 minuto para terminar minha aula. Eu não vou entrar no movimento cartista, porque ele é um movimento mais complexo. E aí, a semana que vem, eu vou colorir aqui e a gente vem para o movimento cartista. Só lembrando que o movimento ludista não passou dessa situação que eu falei para vocês, tá? Não passou de insatisfação e o desejo de trabalhadores de quebrarem as máquinas, acreditando que as máquinas sumiriam e eles voltariam para o trabalho. Mas eu tenho uma pergunta? Pergunta aí. Será que vai dar tempo? Na Inglaterra? Na Inglaterra. Agora, movimento operário na Inglaterra, tá? Sempre. Beleza? Tranquilo? Fechou? Então tá bom, gente. A gente se vê na semana que vem. Bom final de semana para vocês. Fica com Deus. Um beijo. Amo todos. Beijinho. Tchau, tchau. Acho que tem uma pergunta aqui. Quebraram? Sim. Sim, Aya. Quebraram, sim. Teve várias situações em que eles invadiram fábricas e quebraram as máquinas mesmo. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.